E aí, pessoal, fazer um vídeo um pouco polêmico aqui para vocês, mas é interessante para a gente fazer umas análises. Estava aqui agora jogando uma ureia, para quem me acompanha nas redes sociais, né? Faço os vídeos na lavoura, então no dia a dia. O João, acho que é Seba, ou Seba, o sobrenome dele, um cara que fala sobre pecuária de corte, e tem uma frase que chama bastante atenção, que diz assim: abre a capa do zóio. Ele postou, não sei se foi hoje ou se foi ontem, no Instagram dele, algo que me chamou a atenção, que é uma coisa que eu sempre levo em consideração, mas ele abordou de uma forma diferente, e a pergunta que ele fez foi a seguinte: o produtor rural atualmente trabalha por dinheiro ou trabalha por amor? Olha que pergunta para você que me acompanha aqui nas redes sociais analisar. Produtor rural hoje, seja de corte, de leite, de grão, ele trabalha por dinheiro ou por amor? O que ele levantou lá na postagem dele? Se o produtor pegar todo o patrimônio que ele tem, terra, maquinário, e aplicar isso no mercado financeiro, e quando eu falo mercado financeiro, eu não estou falando de poupança que paga 0, nem sei quanto está hoje, mas deve estar uns 0,3, 0,4, talvez 0,5 ao mês. Mas mercado financeiro em si, fundos de investimento, ações, né? Esse tipo de produto. Pegar o seu patrimônio e aplicar isso, a gente ganha tranquilamente 1% ao mês. E fazer as contas. Será que ele está lucrando mais na atividade dele hoje ou ele estaria lucrando mais investindo esse dinheiro? Vamos pegar um exemplo. Hoje, eu gosto muito de ver o preço das terras aqui na minha região. Hoje eu acho praticamente inviável comprar uma área de terra boa, porque os preços estão ali de 70 a 100 mil reais o hectare. Nós conseguimos comprar uma terra há um tempinho atrás agora, né? Em torno de uns 27 mil hectares. Então, comprei ela porque precisa limpar, ajeitar, mas eu sei como fazer, depois ela vai estar valendo bem mais. Mas comprar uma terra hoje, uma terra boa, uma terra que nem a propriedade aqui, da família nossa, né? 70 mil reais o hectare. Pega 70 mil e coloca numa aplicação a 1% ao mês, você vai ter 700 reais por mês, sem fazer nada. Isso dá 8.400 reais por ano. Vamos jogar abaixo, vamos jogar que tu consiga uma rentabilidade de 10% ao ano. Isso são 7 mil reais por ano. Produzindo grão, hoje, o produtor consegue ter 7 mil reais por ano limpo? Não consegue. Vi hoje uma outra postagem, um cara do Mato Grosso, comentando que na região dele, onde ele atua, não sei que região é, mas é no estado do Mato Grosso, o custo de implantação da soja varia entre 55 a 65 sacas por hectare. Esse dado me chamou muita atenção, porque eu achei que não chegava tanto. E aí eu sempre brinco, vale a pena você investir 60 por hectare para colher 70? Ou será que valeria mais a pena você investir 30 para colher 50? Né? Pelo investimento que você faz e o risco que você corre. Então, eu acredito que não. Se o cara colher 100 sacos por hectare, hoje ele vai estar ganhando 12 mil reais. Desconta lá todos os custos. Mas a média de produção a gente sabe que são 60, 50, 60 sacos por hectare. Né? Um soja e um trigo, por exemplo, nunca o produtor vai ganhar 7 mil reais por hectare por ano limpo. Isso que eu estou contando só a terra, não estou contando o maquinário investido. Quero dizer para todo mundo vender as terras e aplicar o dinheiro? Claro que não. A gente só faz uma avaliação do momento atual da agricultura, da
do agro em geral, seja agricultura ou pecuária. Pecuária de corte também está complicada, pecuária de leite agora recuperou um pouquinho, mas a pecuária de leite tem muito mais investimento do que os grãos. Isso é uma coisa que eu sempre abordo nos meus vídeos, do leite, por exemplo, da gente tentar produzir o leite da forma mais simples possível. E por isso que vocês veem que na nossa propriedade aqui não tem investimento grande, não tem coisas muito tecnológicas, é tudo do mais simples possível. Porque uma coisa que eu sempre levo em consideração é algo chamado de custo de oportunidade, que eu explico bem lá no meu curso de gestão financeira da produção de leite. O produtor, em geral, ele tem que estar atento ao custo de oportunidade, que é o que esse dinheiro poderia render aplicado, mas eu vou investir na propriedade. Então, às vezes, por exemplo, o cara ter... Vamos pegar para todo mundo no geral, não agricultura. Eu tenho um carro de 20 mil e eu vou comprar um carro novo que custa 70 mil. Essa diferença de 50 mil aplicada me renderia 500 reais por mês. Eu poderia continuar andando com o carro que eu tenho e praticamente não pagar gasolina e não pagar pneu, não pagar manutenção, porque o dinheiro, a diferença do dinheiro aplicado pagaria isso por mês para mim, né? Então é uma coisa chamada assim, ou eu trabalho sempre para correr atrás do dinheiro, ou eu faço o dinheiro trabalhar para mim, eu tenho uma vida mais tranquila, mas eu tenho, em vez de colocar o dinheiro em bens materiais, eu coloco ele para render para mim. Claro que salvo alguns negócios. Mas voltando ao produtor. O produtor ele trabalha muito por amor e muitas vezes ele trabalha pela questão do trabalho em si, né? Porque pega aí o cara que tem hoje 10 hectares de terra, tem uma atividade de leite, tem 20 hectares de terra, tem lá suas 30 vacas, tem lá trator, maquinário, equipamento, instalação. Olha, a gente brinca por baixo que um produtor desses ele tem uns 4, 5 milhões em patrimônio. 30 vacas hoje, a 10 mil reais, dependendo o animal que é, né? São 300 mil, são 250 mil, então isso invulta bastante. Então um produtor de leite, por exemplo, que tem lá os seus 20 hectares de terra, suas 30 vacas, tem trator, né? E o maquinário, ele tem aí uns 4 milhões, vamos chutar assim, uns 4 milhões de dinheiro investido. Isso renderia por mês 40 mil reais. O produtor de leite deste tamanho tira 40 mil reais de lucro limpo por mês? Não tira. Muitas vezes ele tira 40 mil reais no bruto por mês do leite. Estão entendendo o que eu quero mostrar? Aí alguém vai dizer, que nem comentaram lá no comentário do cara lá. Ah, mas todos os produtores vão parar de produzir, alguém vai produzir no lugar deles. Com certeza vai, né? Com certeza vai. Eu questionava há uns anos atrás, quando eu fiz o cadastro ambiental rural aqui na região, e aí eu fui na casa de um produtor e fui fazer o CAR dele. Ele tinha várias áreas pequenas, né, que ele foi comprando, 2 hectares, 3 hectares, 1 hectare, e eu, né, de curioso, a gente conversa, pede, quanto tu pagou ali? Ah, eu paguei 70 mil, nessa eu paguei 100 mil, eu disse, pá, mas nunca se paga, né, você pagar 100 mil por 1 hectare de terra para plantar soja e trigo, tu vai trabalhar 50 anos e tu não vai pagar essa terra com lucro. Ele me disse, sim, mas eu tenho maquinário, eu tenho tudo aqui, eu compro 1 hectare a mais e planto 1 hectare a mais, para mim soma. Essa é a questão, né? Quem já tem tudo não vai parar de produzir e vai botar o dinheiro numa aplicação, ele vai aumentar a sua produção, porque ele já está no negócio, ele já está no caminho. E mesmo que alguns parem, outros vão crescer, outros vão pegar. Só que qual o recado que eu quero deixar, qual que é a análise que a gente tem que fazer de tudo isso? É a importância que a gente tem que ter de avaliar esse tipo de coisa. E aí tem duas situações. Alguém que está em crescimento, como por exemplo eu tenho uma pequena área de terra, então vou comprar mais um pedacinho para aumentar um pouco a minha produção, né? E aí eu não posso comprar um hectare de terra por 100 mil, porque nunca eu vou pagar com a terra, né? Então eu preciso buscar
terras baratas, que vale a pena eu comprar. E tem aqueles que já estão estabelecidos, já têm a propriedade o suficiente para eles vão comprar para investir o dinheiro, né? Para colocar o dinheiro, para aumentar um pouquinho, para plantar um pouquinho mais. Então são situações, mas são análises interessantes para a gente fazer nessa questão. E aí a gente volta a comentar a questão do investimento, que eu gosto muito de estudar, que nem a gente sempre fala. Tem pessoas que investem em imóveis, compram casas ou salas comerciais para alugar, para receber o aluguel. Eu já não faria isso, eu já investiria em fundos imobiliários, onde eu sou sócio de um shopping, por exemplo, né? E recebo todo mês um aluguel dali, e eu não preciso correr atrás de inquilino, eu não preciso fazer manutenção de prédio, eu não preciso me preocupar com nada, né? Eu só recebo. Aí muitos vão dizer, mas a terra, Vanderlei, valoriza, né? Valoriza. O dinheiro no banco ou o dinheiro investido em ações pode desvalorizar. Pode, mas no longo período, quando você olha o longo período, as ações sempre ganham. Você sempre ganha em cima das ações, né? Vou dar um exemplo. Eu lá em 2020 comprei ações da Petrobras a 25, 27 reais a ação. Agora, uns meses atrás, eu vendi, porque eu vi que estava caindo, principalmente por questões governamentais. Eu vendi a 45 reais, né? Hoje ela está 38. Então, mesmo com a queda que teve, eu ainda teria lucrado no longo prazo. Fora os dividendos que eu ganhei, que praticamente dobrou esse capital investido. Mas, né, tem que analisar muito bem esse tipo de coisa. Mas a terra valoriza? Valoriza. A terra aqui do lado de casa, que há 15 anos atrás, o produtor estava vendendo a 10 mil hectares. Hoje, se fosse comprar ela, no mínimo 50, 60 mil. Ou, como o pessoal aqui tem terra à venda, a quase 100 mil hectares. Valoriza. Porém, ela valoriza se a terra está sendo usada. Se o cara plantar eucalipto na terra e deixar esse eucalipto 10 anos, em 10 anos, ele não tira esse valor que ele ganharia tendo vendido a terra e botado no investimento, e uma terra com eucalipto vale muito menos do que uma terra cultivada. Então, se tu não continuar cultivando a tua terra, ela não valoriza. Bem no contrário, ela desvaloriza. Ela cresce capoeira ou ela cresce mato que depois tu nem consegue mais limpar. Então, tudo isso. Mesma coisa se você investir no mercado financeiro. Se você botar o dinheiro lá e não estudar, e não trabalhar com ele, não analisar e não fazer o que tem que ser feito, você pode perder. Agora, se você analisar, cuidar, ver o que está acontecendo, você ganha. A terra, se você não cuidar, ela cresce em capoeira, ela desvaloriza. Agora, se você cuida, ela valoriza. Então, tem os dois lados em tudo que é coisa. Mas queria trazer para vocês essa reflexão. E é um exercício interessante de você parar para analisar, fazer as contas do seu patrimônio e ver quanto que ele renderia no investimento de 1% ao mês. E aí você vê o resultado que a tua propriedade está te dando por ano, para você ver se está chegando naquilo, está passando ou não está chegando. Eu falava nas palestras que eu fazia sobre sucessão rural, uns 5, 6 anos atrás, eu levantava essa questão e dizia assim para os jovens, nas escolas principalmente, que o pessoal às vezes olha para o pessoal na cidade e pensa, puxa vida, esse cara lá é milionário, né? E aí o produtor em casa não percebe que hoje, por menor que seja o produtor, né, poucos não têm milhões de patrimônio. E aí quando eu dizia isso nas salas de aula com os jovens, eles ficavam espantados com isso. E aí quando a gente falava, eles se tocavam, né, de que sim, a família deles também era milionária em patrimônio. E vocês já pararam para pensar nisso? Né? Já pararam para pensar nesse tipo de coisa? Então, quem assistiu o vídeo até o fim, comenta aqui embaixo qual é a opinião de vocês sobre isso.